Oi, tudo bom? Seja muito bem-vindo ao Três Vassouras. Vá entrando, se acomode, a gente já vai atender vocês. Rosmerta, por favor, separa lá mais cadeira. Sim, é que chegou mais gente do Clube do Livro. Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo para mais um episódio de Bestiário. Eu sou o Thiago, vulgo James, e se é a sua primeira vez aqui, eu quero que você, antes de mais nada, saiba que esse quadro aqui se trata de um spin-off do Três Vassouras, e tem como principal proposta trazer quinzenalmente, ou sempre que possível, cada uma das 81 espécies descritas no livro Animais Fantásticos em Onde Habitam, sendo que cada episódio vai focar única e exclusivamente um animal fantástico. E assim como está no livro, a gente vai seguir a ordem alfabética para a apresentação desses seres mágicos. Só lembrando que essa ordem alfabética corresponde aos nomes no original, então pode rolar de algumas vezes a tradução não corresponder à ordem. Pode parecer um pouco confuso, mas é justamente por isso que a gente tem essa quebra de regra aqui de colocar os nomes dos títulos dos episódios em inglês. É que tem uma política interna aqui no Três Vassouras de sempre se optar pelos termos, os nomes em geral, em português, mas para esse caso a gente abre uma exceção. E a criatura da vez não é outra senão um semi-inviso ou Demiguise no original. Uma criatura que faz jus ao nome do livro, isto é, ela realmente é fantástica, mas que para variar sabemos muito pouco acerca dela. De qualquer forma, bora falar então dessa criatura? O Ministério da Magia classifica os semi-invisos como sendo 4 X-Men, mas não se preocupem porque eles não são para nada agressivos, é mais, né? Eles são bem pacíficos e herbívoros. Essa nota alta na classificação se deve ao fato da principal característica dos semi-invisos. Eles podem ficar invisíveis sempre que quiserem. O livro fala que é sempre que eles se sentem ameaçados, mas no filme a gente tem várias cenas, algumas até de alívio cômico, com o semi-inviso ficando invisível em situações diversas. Bom, eles estão localizados no Extremo Oriente e o livro descreve que os semi-invisos se assemelham a, mais uma vez, com macacos, tendo olhos negros grandes e tristes, além de terem o corpo todo revestido por pelos lisos, prateados e longos. E eu digo mais uma vez porque a gente já teve outra criatura aqui que se assemelhava a um símio, no caso os Clabertos. Se você não ouviu esse episódio, vai lá ouvir. E aí eu fico me perguntando aqui qual que é a brisa da J.K. Rowling de trazer vários personagens que se assemelham a símios. Será que é na mesma brisa da década de 80 e 90 que a gente teve várias revistas em quadrinhos estampando nas capas de suas HQs macacos porque sabia que isso ia aumentar as vendas? Aliás, qual que é a brisa de todo mundo com macaco, né? É muito louco, assim. O ser humano tem um fascínio pelo macaco que eu acho absurdo. Será que é porque ele se assemelha muito com a gente? Pela questão do ancestral em comum, algo do tipo? Aliás, meu quarto outro dia foi invadido por 2 saguis. Eu até postei no stories do meu Insta e tal, e eu só trouxe isso porque foi muito louco, assim. Eu tava de boa editando o episódio da Rádio Oslo, e aí do nada brotaram 2 saguis muito fofinhos. Mas eu tive que afastar, né? Porque, sei lá, eles podiam mexer nas minhas coisas e tal. Falam que eles roubam muitas paradas, né? E aí, enfim, assunto aleatório aqui. Eu só queria falar disso mesmo. Enfim, voltando pro nosso querido semi-inviso, os pelos deles são muito visados para a manufatura de capas de invisibilidade. Esse dado aqui me gerou uma série de questionamentos que repercutem diretamente com o livro 7 da saga,
mas justamente por isso eu vou me conter e não trazer eles aqui, porque pode ser spoiler, né? A gente sempre tem essa sensação de que temos alguns ouvintes de primeira viagem aqui que estão tendo esse primeiro contato com a saga, então a gente sempre tenta, na medida do possível, se abster do máximo de spoilers possível. Então, não sei, quem sabe a gente comenta disso, acerca desses questionamentos, se eu me lembrar, eu, junto com a Heloísa, quando a gente for analisar o 7º livro, né? Quem sabe? Não sei se a gente vai estar lá vivo para poder realizar isso, mas, né, quem sabe, sonhar é de graça, não é mesmo? Agora, quanto a traçar paralelos, a gente não tem nenhuma criatura em específico assim na cultura pop cuja principal característica é ficar invisível. Na verdade, tem várias criaturas por aí que ficam invisíveis e tal, mas não é uma característica muito comum. Assim, na real é um tropo bastante recorrente, né? Então não dá pra separar só uma, né? Não consigo separar só uma, justamente porque tem várias, né? E é muito doido que na maioria das vezes, um detalhe aqui assim, não sei, pelo menos a minha impressão, é que essa invisibilidade dessas criaturas, desses personagens da cultura pop, se dá como se fosse uma espécie de camuflagem, em que a criatura emula as cores do ambiente em volta e se deixa confundir com a paisagem. É bastante comum em animações que a gente tem a presença de camaleões, por exemplo, né? Assim, para aqueles que querem que eu dê os pingos no i, a gente pode falar que tem camaleões, né? O camaleões poderia ser a principal inspiração para os nossos semivisos, mas eu acho que, agora eu posso estar falando uma grande besteira, mas eu não acho que todo camaleão tem a capacidade de se camuflar, mas os que se camuflam devem ter sido a principal fonte para esse surgimento de tantas criaturas que se ficam invisíveis, né? Tem o vilão do Monstros S.A., eu não lembro de cabeça o nome dele agora, mas essa era a parada dele, né? Ele era como se fosse uma lagarta, assim, né? No filme até brincam que ele é um jacaré mutante, uma parada assim, e ele ficava invisível, né? Mas, novamente, a pele dele se confundia com o ambiente. Não, gente, eu não gosto de dar as informações pela metade, eu vou pesquisar aqui e eu já volto com o nome dele. Nossa, mas eu nunca ia lembrar que o nome do maluco é Randall Boggs. E uma coisa muito louca é que no original ele é dublado pelo Steve Buscemi, que é um ator que eu acho que tem a cara engraçada. Tem um filme Fargo, que o Steve Buscemi tá nesse filme e todo mundo descreve ele com a cara engraçada. Então eu sempre lembro dele por causa disso. Mas enfim, desvirtuei bastante. Mas tá aqui o exemplo, né? O vilão da cultura pop que tem a habilidade de se camuflar. E é isso, assim, gente, não tem muito mais que comentar acerca dos semivisos, porque eu sempre reclamo que os verbetes do Animais Fantásticos e Onde Habitam costumam ser curtos, mas o do semiviso, assim, é um absurdo. Eu bati o olho, sei lá, 5 linhas, nem isso, assim, sabe? É muito pouco. E é muito louco, porque é uma criatura muito interessante. Eu, pelo menos, fiquei muito engajado em saber mais acerca dos semivisos. Pra sorte dos semivisos, ou não, entenda você como queira, eles têm bastante destaque nessa nova saga aí do Harry Potter, pelo menos o primeiro filme, que foi o que eu vi, né? Tem várias cenas, como eu comentei aqui no começo do episódio, com um semiviso, né? Então, pelo menos nos filmes a gente tem um destaque, dá pra ver em mais detalhes, assim. É legal quando eles adaptam, quando eles trazem pra tela essas criaturas que a gente só tem no imaginário, só tem na descrição dos livros, porque justamente meio que eles ganham carne e osso ou semelhante, né? Dependendo da criatura, sei lá, se é uma criatura toda gelatinosa, não sei, aí ganha geleia e consistência, enfim, já brisei muito aqui. Então acho que é isso. Acho que a gente pode encerrar o episódio por aqui com essa minha reflexão gelatinosa. Nossa, só as piadolas, né? Incrível. Enfim, é isso. Só vai subir na trilha, eu vou fingindo que eu não falei nada disso.